Oi, gente, meu nome é Luísa Chalub. Continuando aqui, a gente está tratando no que diz respeito à responsabilidade civil. E aí a gente estava analisando ali a culpa, né? Porque estamos falando da responsabilidade civil subjetiva. Então, a culpa lato sensu, gente, o que abarca a culpa lato sensu? A culpa lato sensu, ela vai abarcar o dolo, que é a ação ou omissão voluntária, por exemplo, aquele que em uma briga de estacionamento de um shopping joga deliberadamente seu carro contra o do seu oponente. Temos também a culpa estrito sensu, que seria a culpa em sentido estrito. A culpa em sentido estrito, né, a culpa estrito sensu, ela abarca uma ação ou omissão voluntária, que seria uma violação de um dever já existente. E aí a gente tem 3 padrões que caracterizam esse dever. Seria a negligência, falta de cuidado decorrente de uma omissão, a imprudência, que é a falta de cuidado decorrente de uma ação, e a imperícia, que é a falta de uma qualificação ou de conhecimento técnico para o exercício de uma atribuição. Bom, prosseguindo aqui, a gente falou que, diferente do Código 16, o Código de 2002, ele tem 2 bases, né, quando ele fala lá da responsabilidade civil extranegocial. E aí a gente tem que falar aqui também, então, do artigo 187 do Código Civil, que vai ser a definição do abuso do direito. Então, o artigo 187 do Código Civil traz para a gente: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esse é o abuso do direito. Quais são os requisitos, então, caracterizadores aí do abuso do direito? A gente tem como requisitos o excesso aos limites impostos, que pode se dar pelos fins econômicos e sociais, a função social e econômica do exercício dos direitos, pela boa-fé, que é a imposição de um padrão de conduta ético, leal e honesto, é a boa-fé objetiva, que nós tratamos lá nos contratos, e pelos bons costumes, que é um conceito jurídico indeterminado. Bom, além disso, tem como requisito também a ilicitude do exercício irregular ou imoderado de um direito, que está na forma de execução do ato. Então, a ilicitude vai ser igual o lícito mais o abuso. É isso que gera a ilicitude, né, aqui no abuso do direito. Um exemplo disso, um ótimo exemplo, é a publicidade abusiva. Claro que a publicidade, ela é prevista no nosso ordenamento jurídico e ela é possível. A publicidade, ela gera frutos também para o nosso ordenamento, né? Ela movimenta a economia e etc. Mas, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º do CDC, essa publicidade ela não pode ser abusiva. Então, essa publicidade não pode constranger o cliente, essa publicidade não pode falar em verdade, entre outros elementos. A gente tem, então, aqui 2 pontos essenciais, 2 tipos de responsabilidade civil que são essenciais que a gente conheça seus elementos. São a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. O que é a responsabilidade civil subjetiva, então, gente? É uma conduta culposa com dano e nexo causal. Então, a gente pode dizer que temos culpa, temos conduta, mais culpa, mais dano, mais nexo causal. E na responsabilidade civil objetiva, o que a gente teria? A gente teria uma conduta, um dano e um nexo causal. O que muda, então, da responsabilidade civil subjetiva para objetiva? É o elemento culpa. Lembrando que, como a gente falou anteriormente, o elemento culpa que a gente está falando aqui é a culpa lato sensu. Essa culpa que inclui o dolo e inclui a culpa estrito sensu. Tudo bem? Então, quando a gente tem um caso de responsabilidade civil subjetiva, a gente vai analisar se aquela conduta daquele agente, daquele indivíduo, se ela foi culposa ou não. Agora, quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva, muitas pessoas cometem um erro técnico, que é o erro de dizer, na responsabilidade civil objetiva, eu não tenho culpa. Olha, gente, a gente não tem como saber se tem ou não tem culpa na conduta daquele agente, porque a gente nem chega a analisar.
Pode ser que aquele agente, ele tenha realmente causado ali um dano a outrem porque ele queria, porque ele tinha inclusive dolo, não era nem sua culpa. No entanto, quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva, isso é indiferente, para a gente não vai fazer diferença, tudo bem? Então, tanto faz na responsabilidade civil objetiva se aquela conduta era uma conduta culposa ou não. Se eu tenho conduta, dano ou e nexo causal, né, eu tenho já todos os elementos necessários para a responsabilização daquele sujeito. Então, tomem cuidado com isso, porque esse é um erro técnico que muita gente costuma cometer. Na responsabilidade civil objetiva não tem culpa. Não, pode ter como pode não ter, a gente não sabe, a gente não vai analisar. Não chega nem a ser objeto de análise. Isso é tão irrelevante para a culpa objetiva que a gente não se demora nisso, tudo bem? Então, a conduta, ela pode ser culposa ou não, o dano pode ser moral, material para aquela pessoa, pode ser também um dano estético. O que é o dano estético, gente? É uma modificação permanente e indesejada do corpo humano. E a gente tem o nexo causal. O que é o nexo causal? De uma forma resumida, a gente pode dizer que o nexo causal é o que une conduta ao dano. Então, é o nexo causal que demonstra que foi aquela conduta daquele agente que causou o dano naquela vítima. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, gente. É correto afirmar que na responsabilidade objetiva responde-se independentemente de culpa, porque a culpa é presumida? Não, isso também não é correto, gente. Nos casos em que a culpa é presumida, que a gente tem uma responsabilidade civil subjetiva, porque importa a discussão de culpa. E na responsabilidade civil objetiva, como a gente está falando, não é necessário discutir culpa, posto que a responsabilidade é dela independente. Então, mais uma vez, na responsabilidade civil objetiva, a gente não pode dizer que tem culpa ou não tem culpa de qualquer natureza, seja ela presumida ou não presumida. E por que não? Porque a gente nem chega a analisar. Então, na responsabilidade civil subjetiva, a gente pode dizer que quando a gente tem uma culpa não presumida, que é a regra, vai caber à vítima, que é o autor, provar a culpa do agente, que é o réu. E na letra B, que seria a possibilidade de uma culpa presumida, ocorre a inversão, a consequência processual é a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao agente, que é o réu, provar que não teve culpa. Repare que nos dois casos a discussão aqui ela fica centrada na culpa. E quando a gente fala de responsabilidade objetiva? Olha, quando a gente fala de responsabilidade objetiva, a gente está falando daquele caso que não tem culpa. Então, a gente responde independentemente dela. Mesmo que o agente, que o réu prove que ele não tinha nenhuma culpa por aquele evento danoso, ele vai responder de qualquer forma, desde que a gente tenha os outros requisitos, que são conduta do agente, dano e nexo causal. Tudo bem? Então, a gente tem alguns dispositivos no Código Civil que a gente passa a analisar agora para que a gente aprofunde o nosso conhecimento em relação à responsabilidade civil. Primeiro ponto, gente, artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Gente, se a gente está falando aqui em independência de culpa, em não análise de culpa, a gente só pode estar falando de responsabilidade civil objetiva, tudo bem? Isso está no artigo 391. O que traz o artigo 392? Ele diz pra gente, são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E, inciso 5º, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime,
até a concorrente quantia. Bom, gente, quando a gente fala aqui tanto do artigo 931 quanto do artigo 932, o que a gente está falando, em verdade, é de uma responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa dessas figuras, dessas pessoas que estão aqui discriminadas, eles vão responder sim pelos atos dessas pessoas, por exemplo, dos pais pelos atos dos seus filhos menores. Agora, prosseguindo aqui na análise dos dispositivos legais, a gente tem o artigo 933 e 934. O que eles dizem? O artigo 933, ele diz que as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5º do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. O que a gente está falando então, gente? Daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Excluiu o elemento culpa, a gente está necessariamente se referindo à obrigação, à responsabilidade objetiva. Prosseguindo, aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. E aqui, gente, retornando, né? Então, olhando aqui para os artigos 931 e 932, que a gente já sabe que são hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Lembrando, gente, que como que eu identifico o que é responsabilidade civil subjetiva ou objetiva? A regra geral no nosso ordenamento jurídico é a responsabilidade civil subjetiva. Então, se a gente não tem nenhuma outra regra que afaste a regra geral, eu vou entender que aquela hipótese de responsabilização ali é uma hipótese de responsabilização que eu preciso levar em consideração o elemento culpa. Agora, é possível também que a lei preveja hipóteses diferentes, em que aquela responsabilidade civil ela não vai ser subjetiva e sim objetiva. É o caso que a gente está vendo aqui nos artigos 931 e 932. Então, em ambos os casos, o que a gente vai ter é uma responsabilização objetiva. No entanto, embora essa responsabilização seja objetiva, não quer dizer que esses responsáveis eles fiquem com o prejuízo em relação a danos causados por outrem. Por exemplo, o empregador ele vai lá e vai pagar os danos causados pelos seus prepostos. Ele vai responder ali de forma objetiva. Agora, se ele vem a pagar esse dano que não foi causado com ele, ele vai ter direito de ajuizar uma ação e cobrar desse empregado, desse preposto aí, que ocasionou efetivamente o prejuízo. Senão, o que haveria nesse caso concreto seria, em verdade, um enriquecimento ilícito, né? Aquela pessoa estaria ali se locupletando, tendo seu patrimônio preservado, quando em verdade ele não tinha direito de fazer isso. Agora, em relação a esse direito de reembolso aí, né, que daria origem a uma ação de regresso, a gente tem uma exceção. Que exceção é essa? É dos pais em relação aos filhos menores ou incapazes. Por quê, gente? Porque os pais em relação aos filhos, a gente vai ver depois que tem a exceção da exceção, quando os filhos poderiam responder, mas a gente tem uma outra questão aqui envolvida, que seria um dever mesmo de solidariedade, de responsabilidade e um conceito de poder familiar mesmo dos pais exercidos em relação aos filhos, então eles não teriam esse direito. Agora, prosseguindo, a responsabilidade subsidiária, que é essa que eu estava me referindo da exceção, né? O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem dos meios suficientes. Então, vamos dar um exemplo aqui, gente. Suponhamos que Joãozinho ele seja um ator super famoso, tem 5 anos de idade, mas ficou super famoso abrindo brinquedos no YouTube. Isso é uma febre agora entre as crianças. E aí ele estava lá abrindo brinquedos no YouTube e fez um patrimônio de 15 milhões de reais. Acontece que na casa de Joãozinho, quem tem dinheiro, em verdade, é ele, porque os seus pais não tinham condições abastadas, não tinham muitas condições ali de vida até que ele começasse a ganhar dinheiro. E Joãozinho, numa dessa, ele ganha um carro, vamos supor, um dia,
e sai de carro, pega aquele carro desgovernado e derruba uma casa inteira que vale lá 2 milhões de reais, vamos supor. Os pais dele não têm esse patrimônio de forma alguma, os pais dele não vão ter esse dinheiro. Agora, ele, Joãozinho, ele próprio tem. Então, ele pode sim pagar esses 2 milhões, porque isso para ele não vai representar uma diminuição do seu sustento próprio, já que eu falei para vocês que ele tinha 10 milhões, e ele vai pagar porque os seus pais não têm condições de fazê-lo. Agora, vamos supor que Joãozinho tivesse esses 10 milhões aí, porque ele é youtuber, etc., e os pais dele também fossem atores super famosos. Nesse caso, quem responderia? Joãozinho com seu patrimônio de ator, né, de youtuber, ou seus pais lá que tem um patrimônio, vamos supor que o patrimônio dos pais fosse até inferior, fosse de 5 milhões. Ora, nesse caso, é o que a gente está vendo aqui. A gente tem que conceituar essa responsabilidade do incapaz como uma responsabilidade subsidiária. Se ela é subsidiária, ela só vai ser usada em última instância. Ela só vai ser utilizada se os pais, aqueles responsáveis, realmente não tiverem condições. Nesse caso que eu estou dando exemplo para vocês, é verdade que Joãozinho tem mais condições. Mas isso não quer dizer que os pais dele não tenham condição nenhuma de arcar com aquele prejuízo. Então, se os pais dele têm sim condição de arcar com aquele prejuízo, isso quer dizer que, embora ele tenha um patrimônio ainda maior, ele não vai responder. Tudo bem? Prosseguindo, gente. Outro exemplo interessante de responsabilidade civil objetiva é daquela dos danos causados por animal. De acordo com o artigo 936 do Código Civil, o dono ou detentor de um animal ele vai ressarcir o dano por esse causado, né, pelo animal causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. O Código Civil ele traz para a gente duas excludentes do dever de indenizar, que é a culpa exclusiva da vítima e a força maior, e evidencia que o caso é de típica responsabilidade objetiva, independente de culpa. Então, ele não traz aí a possibilidade de que, em não havendo culpa, não haverá a obrigação de indenizar. Agora, uma observação que a doutrina aponta, por exemplo, o Flávio Tartucci, ele entende que também poderia ser possível de exclusão dessa responsabilidade o caso fortuito, que é o que ele define como um evento totalmente imprevisível, que é mais do que a força maior, que seria um evento previsível mais inevitável, obstando aí ou rompendo com o nexo de causalidade. O que todas essas excludentes do dever de indenizá-las fazem é romper com o nexo de causalidade. Então, a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito, elas fazem com que aquela conduta ela não seja a causa daquele dano. Porque, na verdade, o que causou o dano foi um desses elementos, ou a culpa exclusiva da vítima, ou a força maior, ou o caso fortuito. Agora, gente, recordando aqui, a culpa exclusiva da vítima, ela é bem autoexplicativa, né? Então, por exemplo, suponhamos que seja o caso de um cachorro que está preso ali na casa dele, e aí tem uma placa, cachorro bravo, não se aproxime, nananã. A vítima ainda assim pula o muro porque achou o cachorro bonitinho, nananã, queria brincar com o cachorro e aí é mordido. Bom, nesse caso, claramente se trata de culpa exclusiva da vítima, né? Eu teria que analisar ali aí até uma invasão de domicílio, se fosse o caso. Agora, em relação à força maior e caso fortuito, muitas vezes a doutrina se debate em relação a esse conceito. Por exemplo, o Flávio Tartucci ele acha que caso fortuito é um evento totalmente imprevisível, enquanto a força maior é um evento previsível, mas inevitável. Tem parte da doutrina que, na verdade, é o entendimento mais aceito pelo STJ, embora não seja o único aceito, o único entendimento que é adotado pelo STJ, seria no sentido do caso fortuito ser uma ação de um terceiro, enquanto a força maior seria uma força da natureza. Então, nesse exemplo aí do animal, se um terceiro ele abre a porta e deixa o animal fugir, seria um caso fortuito. E se houvesse, por exemplo, uma enchente muito séria, muito drástica, e aí a força da água arrebentasse lá a corrente do portão e o animal fugisse, a gente estaria aí tratando de força maior, tudo bem? Então, o que importa saber, para além da gente entender os conceitos, né, a definição de caso fortuito e força maior,
é saber que tanto caso fortuito quanto força maior e a culpa exclusiva da vítima, o que ela exclui é o nexo de causalidade. Tudo bem, gente? Então, encerramos aqui esse bloco. A gente volta no bloco que vem, analisando ainda outras possibilidades de responsabilização civil que estão previstas dentro do Código Civil. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção. Não se esqueçam de curtir a página no Instagram e se inscrever aqui no canal. Muito obrigada.